E aí, galera boa, eu estou aqui, né, estádio Vovozão, onde o Ceará faz os seus treinamentos, e hoje foi mais um treinamento nesta terça-feira. Reapresentação, o grupo começando a trabalhar. O Ceará volta a campo contra a equipe da Chapecoense, né, já conseguiu voltar a ter o apoio da torcida. Vamos conversar sobre o treino de hoje. O técnico Eduardo Barroca comandou a equipe e ele não teve em campo jogadores que já estavam no departamento médico. Vocês lembram que Thiago Paionçá, Michel Macedo e William Formiga estão entregues ao departamento médico. Então os 3 jogadores não participaram desse treinamento, mas hoje também o Luiz Otávio. Eu lembro que o técnico Eduardo Barroca, ao final da partida contra o Novo Horizontino, quando ele foi para a coletiva, ele falou que teve que fazer substituições sempre por questões físicas e clínicas. E nas clínicas ele colocou o Luiz Otávio, que segundo ele teve uma lesão. O departamento médico só confirma as lesões, só passa boletins antes do jogo. Então nós só saberemos exatamente o que o Luiz Otávio teve 1 hora antes da partida do Ceará na próxima sexta-feira contra a Chapecoense. O jogo é às 7, então às 6 vem o boletim. Mas é muscular e por ele levar a mão à coxa, parece ser parte posterior da coxa, pelo menos um desconforto na posterior da coxa o Luiz Otávio teve. Então ele também ficou fora do treino. Que seja a possibilidade do Barroca utilizar uma defesa um tanto diferente. Vimos aqui uma defesa com o Varley na direita, aí sairia o Kaique por desgaste, não tem lesão. O Léo Santos e o David Ricardo seriam os 2 zagueiros que sobrariam nessa equipe. E o Kaique na lateral esquerda não é o Kaique do profissional, não é o Kaique Gonçalves, é um Kaique, jogador das categorias de base, que é lateral esquerda do Sub-20 do Ceará. Então essa é uma possibilidade de defesa mudando para a equipe do Ceará. Então o Kaique foi uma das novidades, assim, jogador da base, não o Kaique Gonçalves, o Kaique da base. O JV lateral direito já tem treinado algumas vezes com o profissional. O Jonathan zagueiro já tinha treinado, voltado para o Sub-20, depois volta para treinar. Então o Jonathan também é uma novidade e pode ser uma opção para essa partida. Vamos lembrar aí, não tem Thiago porque está contundido, não tem Luiz Otávio, que também não participou do treino, provavelmente contundido. E não tem Lacerda completou a série de 3 cartões amarelos, então tem essas alterações na equipe do Ceará. O técnico Barroca aproveitou o treinamento, fez vários trabalhos táticos, trabalhos técnicos, trabalhos de finalização, trabalhos de jogadas ensaiadas, não com bola parada, mas com a bola correndo em si. Então o treinador ensaiou, trabalhou muito isso esta manhã, na manhã desta terça-feira aqui no Vovozão. Então foram vários trabalhos aí que você pode observar nas imagens. Teve até gol do Zé Ricardo, que já está treinando normalmente. E vou dizer uma coisa para vocês: Zé Ricardo deve fazer a sua estreia contra a Chapecoense. Não sei se de início, talvez sim, mas deve fazer a sua estreia nessa partida diante da Chapecoense. O Zé Ricardo, pelo que eu vi aqui, treinando bem, treinando normalmente. O volante que o Ceará contratou, que passou por uma cirurgia no 5º metatarso, no dedinho do pé esquerdo, já está treinando desde a semana passada normalmente com o grupo e agora já está participando dos coletivos, e acredito que é possibilidade real de que ele faça a sua primeira partida pelo Ceará contra a equipe da Chapecoense. Vamos levar em consideração que aqueles que são considerados titulares fizeram apenas o regenerativo. A gente viu, por exemplo, alguns correndo em campo. Aí. O William Maranhão estava correndo e junto com ele o Chay também. O Nicolas deu uma parecida no campo, mas só para dar uma olhadinha. Dizem as más línguas que ele foi só observar o amigo de fé Vitor Gabriel participar
do treinamento? Certamente foi mesmo porque eles estavam aguardando o Vitor Gabriel para conceder a entrevista coletiva que aconteceu depois do treino. Então, esse treinamento foi muito assim, de ordem tática, a parte física foi rápida, foi só mais um aquecimento. O Richard, goleiro, também ficou num trabalho separado, até durante o período em que a imprensa poderia observar. Nós vimos só ele aquecer e depois ele ficou conversando com a preparação de goleiros. Os goleiros que foram utilizados nesse treinamento tático e técnico promovido pelo Barroca foram todos os outros. O Bruno estava, o André Luiz estava neste grupo, o Christian também, mas o Richard ficou numa parte separada. Ele conversou bastante ali com a preparação de goleiros, enquanto os outros atletas que participaram dessas últimas partidas estavam fazendo um período de regenerativo que normalmente os atletas fazem após uma partida. O Ceará folgou na segunda, a reapresentação foi nesta terça, por isso o regenerativo acontecendo então nesta terça-feira. Então, ainda tem muito trabalho durante a semana para o Barroca definir o seu time, ainda vai receber muitas informações, quer do departamento médico quanto do departamento físico e da fisiologia. Claro que dessa vez ele olha um pouco mais para essas questões que a fisiologia lhe passa, se o jogador tem condição mesmo de jogar, se o jogador não tem condição mesmo de jogar, para que ele possa entender e passar isso para o seu papel ali, definindo o time que vai para campo. Eu acho o Barroca um técnico inteligente e acho que ele aprendeu a lição com esse jogo diante do Novo Horizontino. Então, o Ceará vai treinar ainda aqui no Vovozão quarta, quinta, sexta-feira, enfrenta a Chapecoense e aí joga pela 10ª rodada dessa Série B do Campeonato Brasileiro, tentando somar os pontos que tirem ali do meio da tabela, que comecem a levar o Ceará mais para o lado de cima dessa tábua de classificação da Série B do Brasileirão. Durante a semana a gente acompanha tudo que for possível em relação ao Ceará e vai trazendo todas as informações para vocês por aqui.